Bom dia, turma! Voltamos com a nossa aula de funções. Estamos na quarta aula. Eu sou a professora Brígida Cristina, sou professora de matemática do Instituto Federal do Pará. Com função exponencial. Bora ver a definição de função exponencial agora. Chama-se função exponencial qualquer função f de reais em reais, dada por uma lei da forma f de x igual a ax, em que a é um número real dado, a é maior que zero e a é diferente de 1. Olha só, a gente já viu lá nas outras funções, a gente já viu função afim e função quadrática, né? E cada uma tem a sua lei e a sua forma, tá? A função afim, a gente viu que era ax mais b, né? O tipo dela. Vai ter uma incógnita x lá, tá? Na função afim. E na função quadrática? Vai aparecer a incógnita x, mas vai aparecer um quadrado lá, um doisinho lá em cima do x. Por isso o nome função quadrática. E aqui nessa a função exponencial, o x, o valor desconhecido, ele aparece no expoente do a, ou seja, por isso o nome exponencial. A incógnita vai aparecer aqui no expoente, tá? Se ele tivesse aqui embaixo o x e o a lá em cima, não ia ser exponencial, porque o a é um número que eu já conheço, o x é que eu não conheço aqui na função de f de x, tá bom? Então, essa daqui é a lei da função exponencial. Então, bora ver alguns exemplos aqui de função exponencial. Tá aqui, olha, y igual a 10 no expoente x, tá? Esse xzinho tá aqui no expoente, então é uma função exponencial. Esse aqui, 2 com expoente x. Y igual a 1 sobre 6 no expoente x. Podem notar que o x tá sempre lá no expoente, tá? Outra coisa importante que eu falei para vocês nos primeiros slides sobre função é que o f de x eu posso chamar de y, né? O meu f de x é y. Então, eu posso colocar aqui f de x ou eu posso colocar y. Tanto faz. Vocês têm que perceber que eles são iguais, tá? E aqui, nesse exemplo, f de x igual a x na potência 2. Vocês acham que é uma exponencial aqui? Não, não é, tá? Porque como eu falei para vocês, o x tem que estar no expoente. Aqui o x está embaixo, o expoente dele é 2. Então, não é uma função exponencial, tá? É uma função quadrática, tá? Apareceu 2 lá no expoente do x, então é uma função quadrática. E esse aqui é uma função exponencial? Não, também. Esse daqui nem expoente tem, né? Pelo menos não está aparecendo. Se não tem quadrado em cima do x, então esse daqui é uma função afim, ok? Então, lembrando, o expoente, esse valorzinho aqui em cima, tá? Quando ele for o x, ou seja, o valor desconhecido, aí ele é uma função exponencial. Nesse caso aqui, o valor desconhecido, o x, está aqui embaixo. O expoente dele é 2. Então, não é uma função exponencial, é uma função quadrática. Ok? Vamos lá para o próximo slide. Equação exponencial. Uma equação exponencial é aquela que apresenta a incógnita no expoente de pelo menos uma de suas potências. Ok, né? É bem parecido lá com a função exponencial. A equação, a diferença é que tem essa igualdade aqui, tá? Virou uma equação, olha aí. Tem um xzinho lá no expoente que ele diz, apresenta uma incógnita no expoente. Então, aqui, ó, aparece um xzinho no expoente, aqui também, aqui tem x, tá? Os x estão no expoente. Então, eu posso falar que é exponencial. É uma equação exponencial. Embora resolver, então, aqui esses exemplos. Resolva as seguintes equações em reais. Bora resolver a primeira equaçãozinha aqui.
repetir ela bem aqui, tá? E aí, o que eu preciso para resolver? Como é que eu resolveria uma equação exponencial? Primeira coisa, já que é uma igualdade, vamos deixar a base deles, é esse número grandão aqui, as bases iguais, tá? Aqui tá 1 sobre 3 e aqui tá 81. Tá totalmente diferente, né? Então, eu tenho que deixar eles iguais. Bora fatorar o 81, que nem a gente fez lá nos exercícios anteriores. Bora fatorar 81 por 3, né? Que vai dar 27. Por 3 de novo, 27 dividido por 3, que vai dar 9. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. Ok, quantos 3 aparece aqui? 1, 2, 3, 4. Então, é 3 na quarta potência, tá? É a multiplicação desses 3 aqui. É 3 na quarta potência. Então, aonde está 81, aqui, eu vou colocar 3 na quarta potência, porque é o 81 fatorado, ok? Então, onde está o 81, eu vou colocar 3 na quarta potência. E o 1 sobre 3, eu vou inverter, vou colocar o 3 para cima, o 1 para baixo. Quando eu inverto esses números aqui, eu mudo o sinal lá do meu expoente, eu mudo o sinal do x, tá? Ele é positivo, vai virar negativo. E aí eu inverti, o 3 foi para cima, o 1 foi para baixo. E inverti o sinal aqui. Bom, gente, teve aluno que me perguntou se mudava o sinal aqui na frente quando eu inverto. Não, o único sinal que vai mudar quando eu inverter é do expoente. Se aqui fosse negativo, aqui, esse número grande, ia continuar negativo. Eu invertendo, ele vai continuar negativo, tá? O que vai mudar é o sinal daqui de cima, do expoente, ok? Ele é positivo e vai virar negativo, tá? Aqui é positivo, continua positivo. Se fosse negativo, ia continuar negativo. O que ia mudar só é o do expoente, tá? Ficando bem claro, só o expoente muda o sinal quando eu inverto. Ok, inverti, né? Mas, professora, por que a senhora inverteu? Porque aqui não tem um 3? Então, eu quero que apareça aqui desse lado um 3 também. O 3 está para cá para baixo, eu quero que ele fique em cima para ficarem iguais. Ok? Tá bom, esse 1 aqui de baixo, ele não precisa aparecer, porque 3 dividido para 1 é quanto? É o próprio 3, né? 3 dividido para 1 é o próprio 3. Então, esse 1 aqui embaixo não precisa aparecer. Vai ficar só 3 na potência menos x, tá? E esse aqui eu repeti. E agora? Agora as minhas bases, esse número grandão aqui, ó, minhas bases estão iguais, 3 e 3. Era esse o objetivo desde aqui do início, era deixar eles iguais. Estão iguais? Ok, o que eu vou fazer? Se dois números aqui são iguais, eu posso dizer que as bases dele, que os expoentes deles são iguais também. Aí eu costumo dizer para os meus alunos que eu corto, tá? Corto aqui e corto aqui, esse 3 com esse 3. E ficaria só os expoentes, menos x igual a esse 4zinho aqui, que é só os expoentes, tá? As bases iguais eu cortei, ó, bases iguais eu cortei. E ficou só os expoentes, menos x igual a 4. E aí eu já acabei a questão, né? Porque eu quero descobrir quem é o valor do x, eu já estou dizendo que menos x é igual a 4. Para o x ficar positivo, eu só multiplicaria por menos 1 aqui. E ficaria aqui, fica positivo, e aqui fica negativo. Eu mudo o sinal de todo mundo. Então, o x é igual a menos 4. Mudei o sinal desse, mudei o sinal desse, tá? X igual a menos 4. E aí, acaba a primeira equação.
E eu descubro o valor do x, tá? Vamos para a segunda equação. Eu vou reescrever ela aqui. E agora, o que eu vou fazer? Vamos lembrar lá da primeira. O que eu fiz nessa primeira? Fatorei o 81, né? Aqui eu vou fatorar o 64. Bom, lá do outro lado tinha um 3 aqui, né? Aí, provavelmente, eu iria fatorar o 81 por 3 para eles ficarem iguais, 3 e 3. Aqui, de novo, eu quero que fique iguais, né? Aqui tem um 2. Então, bora fatorar esse 64 para ele virar um 2 também, tá? Bora fatorar o 64. 64, ele é par, eu começo por 2 mesmo. 64 dividido por 2 dá 32. 32 por 2 dá 16. 16 ainda dá por 2, que é par, dá 8. 8 dá por 2, que é 4. E 4 dá por 2, que é 2. E 2 dividido por 2, 1. Enfim, acabamos. Quantos 2 aparecem aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 2 na potência 6. Ok? 2 na potência 6. Então, 2 na potência 6 é o 64 já fatorado, né? Então, lá no lugar do 64, eu vou colocar 2 na potência 6. E outra regra que eu fiz aqui foi a seguinte. Lá nas propriedades de raízes, diz o seguinte, que a raiz, o valor aqui da raiz, ela passa dividindo essa potência que tem aqui. Essa raiz não aparece númerozinho nenhum aqui em cima, né? Tem umas raízes que aparecem o 3, o 4, o 5, tá? Essa raiz não aparece númerozinho nenhum aqui, então quer dizer que é 2, porque é a raiz quadrada, é a mais comum mesmo, é a raiz quadrada, então ela não precisa aparecer o 2zinho aqui. Então, para mim sumir com essa raiz, eu pego esse 2 aqui da raiz e passo dividido com esse x aqui. Vai ficar x sobre 2, que nem eu coloquei aqui embaixo, ó. Para essa raiz desaparecer, ela passou como um 2 aqui, dividido esse x. Ok? E aí, mas professora, por que a senhora fez isso? Para mim poder cortar esse 2 com esse 2, né? As bases já estão iguais. Ó, 2 igual a 2, então eu já posso cortar eles. E vai ficar só os expoentes, igual eu fiz aqui. Vai ficar x sobre 2 igual a 6. X sobre 2 igual a 6. Esse 2 está dividindo o x, vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar x igual a 2 vezes 6, que esse 2 passou lá para o outro lado multiplicando. 2 vezes 6, 12. Então, x é igual a 12. E aí, eu acabo a minha questão porque eu achei o valor do x. Então, aqui nessa equação, o x é igual a 12. Bora pegar a última equaçãozinha aqui, que é a maior. Vamos reescrever ela aqui do lado. Aqui ela, tá? Aqui, primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Fatorar, né? Vamos fatorar o 8, que é o maior. Pegar os números maiores logo. O 8. 8 dá para dividir por 2, que dá 4. Por 2, que dá 2. Por 2 de novo, que vai dar 1. Aqui, quantos 2 apareceram? 1, 2, 3. Então, é 2 ao cubo. Então, lá no lugar do 8, eu vou colocar esse 2 ao cubo, ok? Ok, mas antes de eu mudar aqui, já que é 2 ao cubo, eu vou ter que transformar todo mundo em 2. 2, 2 e 2, para ficar tudo na mesma base, né? Esse daqui é 8, eu estou transformando em 2 ao cubo, ok. 4, quanto é 4?
4 é o mesmo que 2 ao quadrado, né? 2 vezes 2, 4. Então, eu não vou fatorar ele aqui, não. Eu já vou colocar aqui que no lugar do 4 é 2 ao quadrado. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. 2 ao quadrado, ok? No lugar desse, eu vou colocar 2 ao quadrado. No lugar desse, 2 ao cubo. E no lugar desse meio aqui, que é 0,5. Bom, bora ver se a gente consegue transformar esse 0,5 em um 2 aí. Como ficaria? 0,5 é o mesmo que 5 sobre 10. Professor, eu não sabia disso. Vamos dividir aí. Então, divide 5 dividido por 10. Quanto é que vai dar? 0,5. Ok? Tá bom. 0,5 é o mesmo que 5 sobre 10. Bora simplificar isso aqui. Se eu dividir aqui em cima por 5 e aqui embaixo por 5 também, aqui em cima 5 dividido por 5 vai dar 1 e 10 dividido por 5 vai dar 2. Olha aí, já apareceu o 2 que eu queria. Ok? Tá bom. Olha só que 1 sobre 2, ele tem algum expoente aí, o 1 sobre 2? Não, né? Não aparece expoente nenhum. Então, quer dizer que o expoente dele é 1. Ele não precisa aparecer quando o expoente é 1. Não precisa aparecer, porque 1 na potência 1 é 1 e 2 na potência 1 é 2. Então, ele não precisa aparecer. Quando não aparece, gente, quer dizer que o expoente é 1, tá bom? Ok, agora eu quero jogar esse 2 para cima e esse 1 para baixo. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero transformar todo mundo em 2. O 8 eu vou transformar em 2 ao cubo, o 4 eu vou transformar em 2 ao quadrado. E esse meio aqui, 0,5, ó, vai dar isso. E eu vou transformar em 2 também. Bora jogar esse 2 para cima e esse 1 para baixo. Se eu fizer isso, eu vou ter que mudar o sinal aqui do 1. Vai ficar menos 1. Então, fiz. Joguei o 2 para cima, o 1 para baixo. Mudei o sinal aqui do menos 1. Ok? E esse 1 aqui embaixo, ele precisa ficar aí? Ele precisa necessariamente aparecer? Não. Porque 1 na potência menos 1 é 1. 1 na potência 2 é 1. 1 na potência 100 é 1. Então, esse 1 não precisa aparecer aqui, tá? Vai ficar só o 2 na potência menos 1. Ok? Então, eu cheguei nessa continha aqui, olha. Que o meio, 0,5, é o mesmo, é igual a 2 na potência menos 1. Então, lá no lugar que está 0,5, eu vou colocar 2 na potência menos 1, bem aqui, tá? Então, ok. Lá no lugar do 0,5, eu coloquei 2 na potência menos 1. O que está aqui em cima, eu coloquei aqui fora do parêntese, tá? Coloquei ele entre parênteses porque tem essa potência já aqui, menos 1, aparecendo, né? Então, coloquei ele aqui dentro do parêntese. O 4 é 2 ao quadrado. O 8 é 2 ao cubo. Ok? Substituir eles. Ficou todo mundo na base 2. Por quê? Porque agora eu posso fazer as propriedades de potenciação mesmo, as propriedades que a gente viu nos slides anteriores. Olha só. Quando está assim, potência da potência, o que que eu faço? Multiplico os expoentes. Então, vai ficar menos 1 vezes tudo isso aqui. Aí, bora fazer aqui essa continha. Menos 1 vezes menos 2, menos com menos, vai dar mais. Menos com esse menos, vai dar mais. Vou fazer esse vezes esse e esse vezes o outro. Esse menos 1 vai multiplicar o 2x e vai multiplicar o 1 também. Na verdade, 1 vezes 2x é 2x e 1 vezes 1 é 1. Então, vai fazer só o jogo de sinal.
menos com menos, mais. Menos com esse menos, dá mais. Tá bom? Fiz essa multiplicação. Agora essa daqui. 2 eu vou multiplicar com 3x e vou multiplicar com 1 também. 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes 1, 2. Ok? Tudo bem, né? Agora aqui, vou fazer essa multiplicação. O 3 vai multiplicar o x e vai multiplicar o menos 1. 3 vezes o x, 3x. 3 vezes o menos 1, menos 3. Ok, fiz as multiplicações e tirei do parêntese, porque eu já estou fazendo as multiplicações, não precisa mais do parêntese. Ok, e agora, multiplicação, as bases são iguais, 2 e 2. O que eu faço com os expoentes? Somo. Então, vou conservar a base, que é 2, e vou fazer esse expoente aqui, mais esse outro expoente aqui. Conservei a base, coloquei o 2, ficou 2x mais 1 mais 6x mais 2, igual, e repetir esse aqui. Tá, agora sim, agora tem uma igualdade, né? E as duas bases aqui, olha, de um lado e do outro, são iguais. Então, agora eu já posso cortar, que nem eu fiz aqui e fiz aqui. Bora cortar esse 2 com esse 2 e vai ficar só os expoentes, porque ele já tá em uma base só aqui, uma aqui e são iguais. Então, cortando, vai ficar só os expoentes. Vou repetir esses expoentes aqui. 2x mais 1, 2x mais 1, mais 6 mais 2, 3x menos 3. Ok? Sumi com as bases. E agora? Agora eu vou fazer x com x, número sozinho com número sozinho. 2x mais 6x, 8x. 1 mais 2, 3. Repetiu desse lado aqui, repetir aqui. Ok, agora eu vou passar esse 3x, eu vou passar para o outro lado, menos, ele é mais e vai menos. E esse 3 aqui é mais e vai para o outro lado, menos. Então, esse 3 foi para cá, menos, e esse 3x foi para cá, menos. Para ficar x com x e número sem x com número sem x. 8x menos 3x dá 5x, né? Menos 3 com menos 3, menos com menos, eu vou somar e conservar o sinal. 3 mais 3, 6, dá menos 6. Calma, ainda não acabou, por quê? Porque ainda tem esse 5 aqui do lado do x. A conta só acaba quando o x está sozinho, tá? Sozinho, x igual a alguma coisa. Então, esse 5 está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Vai ficar x igual a menos 6 sobre 5. Essa divisão aqui vai dar um número decimal, que não vai dar exata. Pode colocar o valor do número decimal ou pode deixar assim, desse jeito aqui, x igual a menos 6 sobre 5. Exemplo 2. Resolva em R a seguinte equação exponencial. E aí, tem aqui uma equação aqui exponencial, tá? Bom, aqui nessa equação exponencial, a gente está vendo muito 4, né? 4 aqui embaixo. Bora ver se dá para transformar todo mundo em 4. Às vezes, nem sempre vai dar para a gente transformar, por exemplo, todo mundo em 4, mas vai dar para transformar todo mundo em 2. A gente transforma todo mundo em 2, tá bom? Mas bora ver nesse caso, já que tem 4 aqui e 4 aqui. O 16 é o mesmo que 4 ao quadrado, né? 4 vezes 4 é 16. Bora fatorar o 256 por 4 para ver se dá para transformar todo mundo em 4.
Então, bora fatorar o 256. Primeiro, como ele é um número par, terminado em 6, eu poderia começar fatorando ele por 2, né? Dividir ele por 2, por 2, por 2. Mas, como eu estou falando para vocês, como tem 4 aqui, o 16 é 4 ao quadrado, bora tentar fatorar ele por 4. Ok? Então, vamos lá. 256 por 4, que vai dar 64. 64 por 4 vai dar 16. 16 dá por 4, que é 4. 4 dividido por 4 é 1. E aí deu, né? Deu certinho para dividir e fatorar tudo por 4. Aqui vão aparecer quantos 4? 4. Então, vai ficar 4 na potência 4, tá? Então, lá no lugar do 256, eu vou colocar 4 na potência 4. Bom, o que eu fiz daqui dessa linha para essa aqui? Eu só inverti esse valor aqui, tá? O 4 foi para cima, o 1 veio para baixo. Ó, inverti. Só que para mim fazer essa inversão, eu mudo o sinal do expoente, que aparece aqui, tá? Então, ele era positivo, ficou negativo. Só isso. O resto eu recopiei. Então, para mim inverter eles de lugares, eu mudo o sinal aqui. E se ele fosse negativo, ele ia virar positivo, tá? Eu mudo o sinal. Inverteu, eu mudo o sinal. Então, tá. Por que eu fiz isso? Assim como lá nas questões anteriores, porque eu quero que apareça o 4 aqui em cima, né? Esse 1 aqui embaixo, ele não precisa aparecer, então vai ficar só o 4 na potência menos 3x, tá? Esse 1 vai sumir aqui. Ficar 4 na potência menos 3x. Esse valor eu repeti não. Esse valor 16 aqui, 16 é o mesmo que 4 ao quadrado. Eu reescrevi aqui, no lugar do 16 eu coloquei o 4 ao quadrado. E isso aqui, ó, esse expoente, eu reescrevi aqui. Dividido por 4 na potência x menos 2. E o 256, que é o que eu acabei de fatorar, é 4 na potência 4. Coloquei lá no lugar de 256, 4 na potência 4. Ok, agora tá melhor. Tá melhor de se visualizar. Por quê? Porque tá tudo na base 4. Olha, base 4, base 4, base 4 e base 4. Ótimo. A gente já pode fazer só as propriedades de potência com a mesma base. Bora começar com a potência da potência, esse parêntese aqui, para a gente tirar o parêntese. Aqui nesse parêntese, potência da potência, o que eu vou fazer? Vou multiplicar, tá? O de dentro com todos os dois de fora aqui. 2 vezes o 3x e 2 vezes o menos 1. Então, bora lá. O restante eu repeti esse aqui. Aqui, 2 vezes o 3x, 6x. 2 vezes o menos 1, menos 2. E repetir esse restante aqui também. Só fiz essa continha aqui, essa multiplicação do 2 com 3x e com 1. Ok? Agora, aqui é uma multiplicação, né? Uma multiplicação. Mesma base. O que eu faço com os expoentes? Somo. Multiplicação, eu somo os expoentes. Vou conservar o 4, ou seja, esses dois 4 aqui vai virar um 4 só. E vou somar esses expoentes. Menos 3x mais, bem aqui, 6x menos 2. O restante eu repeti, só baixei. Ok? Bora fazer essa continha aqui? Menos 3x mais 6x menos com mais eu vou subtrair. Menos 3x mais 6x dá 3x. Tá? 6 menos 3, 3. Então, ficou só 3x. E aqui o menos 2 eu repeti. Por quê, professora?
Por que a senhora não fez com os dois? Porque aqui é uma soma, tá? Não é uma multiplicação. Quando é multiplicação, eu multiplico esse 2 com esse e esse 2 com esse. Quando é soma, eu só vou fazer os que são iguais. X, 3x com x, que é o 6x. O 2, ele está sozinho, ele não tem x, então eu não posso somar nem subtrair com eles, então eu só repito ele, ok? Dividido, repito esses valores aqui, 4 na potência x menos 2 e 4 na potência 4. Ok, já está simplificando, está ficando mais tranquilo, né? Divisão. O que eu faço quando é divisão? O que eu faço com os expoentes? Subtraio. Vou conservar o 4, ou seja, esse 4 vai virar só um 4. Só um. E eu vou subtrair esses expoentes. 3x menos 2 menos o x menos 2 aqui. Tá? Esse valor menos esse. Igual e repetir o 4 na potência 4. Ok. Agora tem uma base aqui e elas são iguais. Então, eu posso cortar elas, né? Cortei elas, vai ficar só o expoente. Vou reescrever esse expoente aqui embaixo igual a esse expoente. 3x menos 2 menos x menos 2 igual a esse expoente que é o 4. Aqui, para me tirar desse parêntese, eu tenho que fazer o jogo de sinal com todos eles, tá? Só o jogo de sinal. Menos com mais desse x, menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. E menos com menos do 2, menos com menos vai dar mais. Mais 2, igual a 4. Ok, aqui eu já vou fazer número com letra com número com letra e número sozinho com número sozinho. 3x menos x dá 2x. Menos 2 mais 2, eles vão dar 0, né? Se eu tenho 2 e dou 2, ficou com 0. Menos 2 mais 2, 0. Então, vai ficar só 3 menos x, que é 2x. Vai ficar só o 2x igual a 4. Esse 2 está multiplicando o x, vai passar dividindo o 4. 4 dividido por 2 é o próprio 2. Então, x é igual a 2. E aí, a gente acaba essa equação exponencial, descobrindo que o x é igual a 2. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Revejam os outros exemplos, tá? E esse aqui, novamente, mais de uma vez, porque os nossos exercícios que eu vou passar na próxima aula vai ser bem parecido com esses aqui, ok? Beijinhos, tchau, tchau.